Bom dia! Hoje, 13 de fevereiro de 2024, a catarata e a traição que causou um divórcio. Este é o tema de hoje do bate-papo com Eurípides Mendonça. Cataratas? Não. Catarata, no singular, sim. Não pense que as cataratas do Iguaçu foram as pivôas do divórcio, e sim uma catarata, doença do olho. Por que o nome catarata? Você sabe? Pensava-se que a causa era uma catarata, queda d'água, de um fluido cerebral que escorria sobre o cristalino que é a lente dos olhos, obstruindo a visão. Vamos ao caso em epígrafe. Um casal de avós cujo amor e uma fervorosa fé cristã os unia há 50 anos. Ele, o provedor, aposentado, oitentão, lúcido, dividia seu tempo entre a igreja, escrever e fazer poesias. Ela, do lar, fiel, nunca tinha mentido até então para o marido. Até o dia que reticências. O pivô da discórdia, dois pontos, as lentes intraoculares importadas. Numa consulta pelo SUS gratuita, o paciente, acima aludido vovô, acompanhado de sua fiel escudeira, a esposa, ouviram da oftalmologista a necessidade urgente da facectomia, que é o nome da cirurgia para trocar a lente, que é o cristalino, doente, opaco, por uma nova, uma artificial, devolvendo a visão e a alegria de viver e de ver. A doutora dos olhos explicou pacientemente para o casal os prós e os contras da lente intraocular nacional, fornecida 0800 gratuitamente pelo SUS, e as importadas. E que, caso fosse a opção, o vô teria que pagar a diferença de apenas, entre aspas, 90% a mais que o preço, que não paga mais o preço correspondente a uma nacional. O casal, após devidamente esclarecido, concordou em pagar, mas por debaixo do pano, reticências. Oxente, e no SUS não é tudo de graça? A denúncia ao Conselho de Medicina. A esposa, fiel escudeira, sem a ciência, lógico, o conhecimento e a concordância anuência do marido doente de catarata, por debaixo dos panos, sob o argumento que o doutor ou a doutora praticamente induziu o casal à compra de uma lente importada, que milhões de pacientes no Brasil afora não podem pagar. E aí como eles ficam? Que fora sim um pagamento indevido, denunciou o médico ao CRM. O quiprocó no Conselho de Medicina. Os trâmites corriam normais, entre aspas. Denunciante ouvido, primeiro, como de praxe. Na vez
da oitiva do denunciado, denunciada, ou a médico, médica, questionou, primeiro, a legitimidade, legalidade da esposa funcionar nos autos como denunciante, pois seu esposo era totalmente lúcido e consciente. Dissera ainda que eticamente era obrigado a esclarecer para o paciente e seu acompanhante a melhor lente para o caso. E, ao final, solicitou que o paciente fosse ouvido nos autos, gravem como a sua testemunha do médico, da médica, para confirmar ou não a queixa contra aquele que lhe devolveu a saúde ocular. E no final, fez juntada aos autos de um documento bombástico, a poesia feita pelo paciente poeta, que comparava a oftalmologista que lhe operou à Santa Luzia, protetora dos olhos. Eu, confesso, não sou versado em poesia, mas sou emotivo, conheço um bom poema. Chorei copiosamente. Para mim, uma das mais inesquecíveis demonstrações de gratidão de um paciente para com seu médico, médica. Compreendem, então, a indignação, o tamanho dela, do paciente poeta ante a denúncia feita pela sua fiel escudeira? E o que fez então ele? E o que fez então o marido traído pela esposa? Traído, sim, esse é o termo no dicionário, pois houve uma falta de lealdade, uma quebra de fidelidade e de confiança por parte da sua esposa. Então, logo ao tomar ciência do fato, indignado e revoltado, o vovô deu 24 horas para a esposa retirar a queixa, a denúncia junto ao Conselho de Medicina, sob pena de ingressar com um pedido irrevogável de divórcio. Mas era tarde, reticências. A denúncia não podia mais ser sustada, pois já tinha evoluído para a fase de processo ético, que só conclui de duas formas: com o julgamento do médico, da médica, ou a sua morte, o que ninguém quer. Adivinha você qual foi o resultado do julgamento? E aí, qual a tua opinião para esse dilema? O pagamento por fora é ético? Duas questões finais. A primeira, a propósito, sabes qual a lente intraocular que o teu plano de saúde fornece para as cirurgias de catarata? E a segunda, quanto ao desfecho do casório de 50 anos? Todos têm essa curiosidade, inclusive eu. Divorciaram? Também fiquei curioso, como disse, mas, sinceramente, até hoje não sei. Mas resta rogarmos a Santa Luzia, a protetora da visão, pela saúde dos olhos do casal, dos nossos olhos e pela felicidade do casal e de todos nós. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.